Fala traders, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de setup e hoje eu vou te ensinar um setup rastreador de tendência que funciona muito bem. O setup ele tem uma entrada e uma saída muito bem definida. O setup em questão é o 9.1 do lendário trade norte-americano Larry Williams. Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Bom, então vamos lá. Eu vou começar aqui com esse exemplo desse desenho bem simples, de uma maneira bem clara para que todos vocês consigam entender, tá? O setup 9.1, obviamente, ele é um rastreador de tendência, tá? E o objetivo aqui é muito simples. Nada mais, nada menos, a gente vai identificar o exato momento em que a tendência vira e entrar logo no início desse movimento. Então, vai ser bem comum você encontrar ele no final ou no começo de uma tendência. Como podemos ver aqui por um exemplo, aqui a gente tinha uma tendência de baixa e a média móvel virou. Este candle aqui, que ocasionou a curvatura dessa média móvel, é o candle em questão que vai ativar o setup 9.1 de compra, tá? Então, a tendência era de baixa, teve um candle que conseguiu envergar essa média móvel de 9 para cima, e então a minha entrada vai ficar exatamente ali 1 centavo acima do fechamento desse candle. É muito importante que esse candle feche acima da média. Se ele não fechar acima da média, em alguns momentos você vai até ver que a média curva, mas o candle não fecha. Então você tem que aguardar o fechamento do candle e a sua entrada vai ficar ali um ticket acima da média. Não deixe ordem apregoada ali, tá, pessoal? O mercado rompeu, o candle rompeu a média, fez a máxima lá, então você vai aguardar o fechamento dela e você vai colocar a sua entrada. E o stop sempre na mínima. O stop em questão, mais para frente, quando eu abrir o gráfico, vocês vão conseguir ver que você consegue ali estar colocando esse stop em outros pontos estratégicos. Um exemplo aqui, a gente tem um fundo próximo, então a gente poderia usar esse fundo aqui como base para colocar o stop para até mesmo evitar uma violinada, porque nem todo setup é perfeito. Até o setup 9.1 vai te dar stop. Dentro de range, mercado lateral, não é um setup que eu aconselho você estar utilizando. Apesar de ter vários vídeos de gente operando ele dentro de range e mercado lateral, eu não aconselho porque você não tem uma tendência para usar como parâmetro e ativar o setup 9.1. Aqui ao lado eu tenho um exemplo na venda, que é basicamente o oposto, tá, pessoal? O mercado estava ali numa tendência de alta e um candle ali, então, em questão, ocasionou a curvatura dessa média móvel para baixo, então a nossa entrada fica ali 1 centavo na mínima desse candle, tá? Após ele fechar, você espera ele fechar também, novamente, e a sua entrada fica logo ali. E o stop vai ficar lá na máxima desse candle, tá bom, pessoal? A média que a gente sempre vai estar utilizando, que é a média aí que foi desenvolvida dentro desse setup pelo Larry Williams, é a média móvel exponencial de 9 períodos, tá bom? Os tempo gráfico que o pessoal costuma operar esse setup é o semanal, diário, 30 e 60 minutos. Eu uso muito no 30 minutos, tá? Mas você pode usar aí a partir do 60, diário e semanal. Ah, Matheus, eu quero utilizar ali no gráfico de 5 minutos. Você consegue também, mas o gráfico de 5 minutos ele tem mais ruídos do que um gráfico de 30 e de 60 minutos. Então, pode ser que você não tenha uma leitura muito perfeita e você vai acabar vendo falsas ativação desse setup. E como conduzir esse setup até o meu take profit? A condução do setup, ela é muito boa, cara, porque ele te dá uma entrada bem definida, uma saída bem definida e um stop também muito bem definido. Aqui eu tenho uma condição de compra do setup 9.1. Como vocês podem ver aqui, tinha uma tendência de baixa, um candle conseguiu romper essa média para cima, fez a curvatura dela e a gente fez a nossa entrada. Eu coloquei a entrada aqui um pouquinho mais alto de exemplo, tá? Porque obviamente, muitas vezes o mercado pode ser um pouco mais rápido, você não acaba ali pegando bem na entrada. Como eu aconselhei, não é bom deixar a ordem apregoado, mas aí vai do operacional de cada um, o tempo de tela também, conforme vocês forem desenvolvendo esse setup, você vai conseguir criar esse feeling, tá? E a saída? Bom, a saída eu vou esperar o sinal oposto, ou seja, um sinal de venda
na compra. Você vê que o mercado subiu, andou ali a favor e na sequência lá em cima a média curvou para baixo, um candle conseguiu curvar. Eu vou esperar esse candle fechar e ali vai ser a minha saída. E outro fator muito importante, porque eu sempre falo, por que não operar ele num período gráfico menor? Porque às vezes você vai pegar ali uma tendência muito pequena, mas pode ser só um respiro do mercado para ele continuar subindo. Se você colocar ali uns 60 ou 30 minutos que seja, você vai ver que aquilo ali nada mais, nada menos foi um pullback diretamente na média para o mercado continuar subindo. Então ali você pode entrar numa tendência muito curta. Vamos agora aqui para a minha tela no Black Arrow que eu vou te mostrar diretamente no gráfico como esse setup funciona. Já estou aqui no meu gráfico. O ativo em questão que eu escolhi para a gente fazer aqui esse estudo foi o micro ouro, tá? Da nossa bolsa CME. Por que eu escolhi esse ativo? Porque ele é um ativo ali que tem tendências muito bem definidas. Então o setup 9.1 vai funcionar muito bem aqui dentro desse ativo. Então vamos lá configurar esse setup comigo no passo a passo. O primeiro passo, vamos adicionar aqui uma média móvel diretamente no nosso gráfico de 9 períodos, tá? Essa média móvel, eu preciso que ela seja do tipo exponencial, tá ok? Eu vou mudar aqui a aparência dela só para ficar um pouco melhor para a gente conseguir enxergar ela no gráfico. Pronto, já estou aqui com a minha média móvel e eu já consegui bater o olho e identificar aqui vários pontos de entrada aqui no gráfico que o setup 9.1 me deu. Eu estou no período de 60 minutos, tá? Relembrando. Então, basicamente, do que eu preciso? Eu preciso de uma tendência de baixa ou de alta para mim conseguir achar essa entrada. Tá? Então eu tive aqui o mercado que veio aqui há dias numa tendência clara de alta, beleza? Então o que eu vou esperar nessa tendência de alta? Eu vou esperar um candle fechar ali para baixo da média, rompendo ela, tá? Fazendo a curvatura dessa média e eu vou fazer a minha entrada. E como vocês podem ver, eu tenho esse candle aqui fechando para baixo da minha média móvel, tá? Após aqui sair de uma tendência de alta, ele fechou para baixo da minha média móvel, então eu vou esperar o candle aqui romper a mínima desse candle, o próximo candle romper, tá? Aqui a gente estava na tendência de alta, e como vocês podem ver, eu tive o mesmo padrão. Só que por que aqui não deu entrada? Muitos de vocês devem estar até se perguntando, mas aqui poderia ter dado um stop. Não, aqui não deu stop e nem muito menos uma entrada, porque o candle não chegou a romper ali, tá, pessoal? Fechando um rompimento ali. Então, vamos aqui. Esse candle fechou para baixo e fez a curvatura da minha média móvel, tá? Então, meu stop, eu já estou de olho nele, meu stop é aqui, tá bom? Aqui vai ser o meu stop e eu vou esperar o candle seguinte romper aqui a mínima desse candle, tá? Obviamente, em algum momento esse candle aqui rompeu, tá bom? Aqui daria sim uma entrada, mas vamos aqui em outro cenário que você não conseguiu pegar essa entrada. Então, seria esse próximo candle aqui, tá? Esse candle aqui fechou para baixo dele e marcou a minha entrada. Então, aqui seria a minha entrada na venda. Eu vou colocar uma seta aqui simbolizando que aqui exatamente foi a minha entrada na venda. E o meu stop está muito bem protegido ali atrás, tá bom? Então, o que eu vou esperar? Eu fiz a minha venda na sequência, o mercado fez ali um pullback diretamente na média, tá? Normal, sempre acontece ali em grandes tendências. Ele ocasionou, sim, a curvatura da minha média, mas em nenhum momento o candle posterior a ele conseguiu fechar a máxima dele. Então, eu continuo aqui dentro da minha entrada. Eu ainda estou vendido. E vamos aqui na sequência, o próximo candle aqui também, ele ocasiona a curvatura da média, mas ele não perde a máxima. E aqui a gente vê isso novamente. Ele ocasionou e não perdeu a máxima. Então, a gente continua aqui, tá? E pronto, aqui eu tenho a minha saída. Vocês conseguem ver que esse candle aqui fecha para cima, ocasiona a curvatura da minha média e, na sequência, ele perde sim a máxima dele. Então, exatamente aqui seria a minha saída, tá, pessoal? Vamos ver quantos pontinhos deu para pegar aqui. Exatamente nesse trade, deu para pegar aproximadamente ali 26 pontos. Vamos ser bem otimistas, vamos colocar 25 pontos que deu para pegar nesse trade aqui,
tá? Um trade aqui em ouro, num período de 60 minutos. Obviamente foi um trade ali que demorou um pouco mais, não foi um scalp, como eu havia dito no começo desse vídeo. É uma estratégia que funciona muito melhor em períodos gráficos maiores, porque elimina bastante ruído aí do mercado. E aqui também, pessoal, se você quisesse entrar, daria sim uma entrada. Por quê? Porque aqui, claramente, a gente teve aqui uma pequena tendência de baixa, certo? Então eu vou esperar o final dessa tendência. Então esse candle aqui já marca aqui uma entrada também de compra. Eu já poderia pegar comprado aqui também, ó. Entrar comprado aqui e o meu stop vai lá na mínima deste candle. Se eu quisesse proteger um pouco melhor, eu poderia pegar essa mínima aqui também, mas ficaria um stop muito longo. Mas eu prefiro sempre colocar aqui na mínima. Em alguns casos, quando o candle são muito grande, particularmente, eu até ignoro o pavio e deixo bem na entrada do corpo do candle também, para me conseguir ali ter um stop até mais curto. Então vamos lá. Ele desenvolveu aqui muito bem, subiu, nenhum candle fechou até o momento, pronto. Aqui eu tenho a minha saída, tá, pessoal? Esse candle vermelho aqui ocasionou a curvatura da média e fechou para baixo dela. Então, aqui eu teria a minha saída. Então, foram duas entradas aí sequencial, que essa entrada aqui também deu aproximadamente 26 pontinhos aí também. Tá? Então aí, em praticamente 2 dias, a gente tem duas janelas aqui de tempo negociada, 7 e 8 de janeiro, que foi isso, de 2026, inclusive, a gente teve aí duas entradas muito boas, tá bom? Vou procurar aqui agora também um stop, tá? Vou ver se eu consigo identificar um stop aqui no ouro. Como eu te falei, o ouro ele é um ativo que quando ele entra numa tendência, ele é muito bem definido. Bom, aqui eu consegui identificar uma região que ele deu sim um stop. Aqui eu tenho uma tendência de baixa bem definida. E aqui eu tenho um candle que ocasiona a curvatura da média para cima. E na sequência, esse candle aqui em cima faz ele perder a máxima, tá? Então ali daria um gatilho de entrada na compra, tá bom? Então aqui eu entrei comprado, tá? Entrei comprado exatamente neste candle aqui. Na sequência o preço volta, devolve tudo ali. E onde estava a mínima, que é o nosso stop. Então ele pegou ali o nosso stop e na sequência ele subiu ali para frente. Mas, como eu havia explicado ali no começo do vídeo, quem opera análise técnica, obviamente, muitas das vezes vai identificar outro fundo mais forte ali e vai falar, vou deixar esse stop aqui um pouco mais para baixo, para evitar uma violinada. Então a gente tem esse e esse fundo. Mas seguindo o setup ali na linha, aqui daria um stop, tá? Então ele me deu aqui um stop. Tá bom, pessoal? E na sequência, o mercado sobe novamente. Aqui ele ativa outro setup 9.1, tá? Como vocês podem ver, na sequência, aqui deu compra, tá? Aqui daria para a gente entrar comprado. E aqui seria a minha saída. Então, o mercado desenvolveu muito bem, como vocês podem ver. E aqui é o candle que fechou. Não deu ali uma entrada muito boa. Foram poucos pontos que você conseguiu pegar ali. Mas ali, obviamente, quem está operando ali com a estratégia de risco de 1 para 1 ou 1 para 5, por exemplo, teria saído até um pouco nesse topo aqui. Mas se for esperar o setup na linha mesmo, ele teria saído aqui. Uma das poucas operações aqui que ele vai dar uma entrada ali muito curta, porque é uma tendência ali claramente pequena, não é uma tendência alta. Em tendências muito bem definidas e longas, você vai conseguir alongar esse movimento e conseguir ali pegar mais pontos ao seu favor. Então, como vocês podem ver que na sequência o mercado já entra ali numa pequena tendência de baixa, tá? E ele ativa aqui o nosso setup 9.1, mas ele ativou com um gap. Vocês percebem que aqui tem um gap muito importante, que ele também tem entrada aqui, mesmo tendo o gap, tá? Então, eu vou utilizar o próximo candle aqui sequencial, que foi o candle que ativou após ali o meu gap. Tá ok, pessoal? Então, a minha entrada de compra ficaria exatamente aqui, acima do gap. E o meu stop, bom, como é gap, tem gente que consegue utilizar aqui. Ele coloca o stop aqui. Eu prefiro seguir a regra de um candle, tá bom? O mesmo candle que eu vou fazer a minha entrada é o mesmo que vai definir o meu stop. A não ser que este candle que vocês estão vendo aqui fosse um candle, por exemplo, pequeno igual a este. Aí não daria. Mas em outros livros também de análise técnica que fala do setup 9.1, você consegue colocar o seu stop aqui.
na máxima deste candle aqui, deixando exatamente na entrada do gap. E na sequência, o mercado anda ao seu favor, tá? E a saída, obviamente, o candle que fechou para baixo da média. Aqui ficaria a minha saída. Então, vocês podem ver que você pegou um stop, mas teve outra entrada que deu certo, não pagou muito bem, mas na sequência você já teve uma que andou um pouco melhor ao seu favor ali. O preço veio na média ali, te tirou e continuou andando, vida que segue. Mais para frente você conseguiu entrar 2 vezes com uma entrada bem melhor, você conseguiu pegar aí uma média de 50 pontos 2 dias depois, que é um setup excelente. Pessoal, esse é o setup de hoje que eu tô passando aqui para vocês, setup 9.1, setup muito bom. Comenta aqui embaixo qual o próximo setup que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.